O chamado de Jeremias, moldado pelas mãos de Deus. Em tempos de escuridão espiritual e incertezas políticas, Deus escolhe vozes para se levantarem como faróis em meio à tempestade. O profeta Jeremias foi uma dessas vozes. Antes mesmo de nascer, ele já estava nos planos do Senhor. Sua vida não foi fruto do acaso, mas parte de um propósito eterno. Jeremias não foi chamado apenas para falar. Foi chamado para sentir, para chorar, para carregar no peito a dor de uma nação distante de Deus. Jeremias nasceu na pequena cidade de Anatote, a cerca de 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Seu pai, Ilquias, era sacerdote na região, pertencente ao território de Benjamim, parte do Reino do Sul, Judá. Viver ali, entre sacerdotes e tradições antigas, significava crescer em meio à lei, à reverência e aos sinais visíveis de uma fé que começava a se perder. O nome Jeremias, em hebraico Yirmeyahu, pode significar o Senhor exalta ou o Senhor estabelece. E é exatamente isso que Deus fez com esse homem. Estabeleceu-o como uma voz profética em um dos momentos mais turbulentos da história de Judá. Sua missão? Denunciar a idolatria, clamar por arrependimento, anunciar o juízo, mas também proclamar esperança. Jeremias começou seu ministério profético no 13º ano do reinado do rei Josias, por volta de 627 a.C. Josias foi um rei justo que tentou restaurar a adoração verdadeira em Judá, promovendo reformas religiosas profundas. Jeremias o acompanhou nesse tempo, e quando Josias morreu, o profeta lamentou amargamente. Sua tristeza não era apenas por um rei que se foi, mas por saber que com sua morte o declínio espiritual do povo se intensificaria. 4 reis injustos vieram depois: Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Durante os reinados deles, Jeremias testemunhou e profetizou a queda gradual da nação. Ele viu Jerusalém ser invadida, o templo ser destruído, e o povo ser levado cativo à Babilônia. Tudo isso em cerca de 40 anos de ministério. E mesmo com tantas dores, Jeremias continuava firme. Ele foi chamado de profeta chorão, mas suas lágrimas eram sagradas, pois brotavam de um coração que amava profundamente o seu povo. Apesar de ser chamado por Deus como profeta, Jeremias nunca deixou de ser sacerdote e intercessor. Suas orações eram marcadas por gemidos, súplicas e choros. Ele literalmente se colocava entre Deus e o povo, clamando por misericórdia. É por isso que sua história nos toca tanto. Jeremias não apenas falou por Deus, ele sentiu como Deus. Ao contrário do que muitos pensam, Jeremias não foi um profeta pessimista. Sim, ele anunciou o juízo, mas também trouxe mensagens de esperança. Em meio às ruínas, ele enxergava a restauração. No meio do castigo, via a mão de Deus moldando um novo povo. Ele falou sobre o exílio, mas também sobre o retorno. Ele denunciou o pecado, mas profetizou sobre um novo coração e uma nova aliança. O Deus de Jeremias não era um juiz frio, mas um pai que corrige porque ama. Jeremias viveu em uma época em que a religião havia se tornado ritualística e distante do coração. O povo de Judá havia se entregado aos deuses pagãos, abandonado a justiça e ignorado os pobres. Por isso, Deus levantou esse homem com palavras duras, mas também com promessas suaves. Ele enfrentou zombarias, perseguições e até foi lançado em uma cisterna cheia de lama. Ainda assim, permaneceu fiel. Ele sabia que sua voz era pequena diante do poder dos reis, mas sua fé era maior que todos os tronos da terra. E talvez essa seja a maior lição que Jeremias nos deixa: ser fiel à voz de Deus mesmo quando ninguém mais escuta. Se você sente que vive em um tempo de confusão, de corações distantes da verdade e de valores sendo invertidos, lembre-se de Jeremias. Deus ainda chama homens e mulheres para serem vozes no deserto. Ele ainda molda vasos, mesmo os quebrados. E Ele quer usar você, não como alguém perfeito, mas como barro disposto a ser moldado pelo oleiro. Pessoa feliz levantando as duas mãos. Se você crê que Deus ainda chama, molda e transforma, escreva nos comentários, fala: Senhor, estou aqui. A história de Jeremias continua a se desdobrar com intensidade e profundidade. Seu ministério se estendeu por décadas marcadas por mudanças políticas, colapsos morais e crises espirituais. Ele foi contemporâneo de outros grandes profetas como Abacuque, Sofonias, Ezequiel e Daniel. Mesmo assim, sua voz era única. Enquanto muitos viam apenas o cenário caótico, Jeremias enxergava a causa por trás da dor, o afastamento de Deus. Durante o período de sua atuação, o Império Babilônico ganhava força e derrotava seus rivais. Em 612 a.C., a Babilônia destruiu Nínive, capital da Assíria.
Logo depois, sob o comando de Nabucodonosor, Jerusalém começou a sofrer ataques. A primeira invasão aconteceu em 604 a.C., levando consigo muitos jovens e líderes, entre eles, Daniel. A segunda leva de exilados foi levada em 597 a.C., e por fim, em 586 a.C., Jerusalém foi completamente destruída e o templo, queimado. Em meio a todo esse caos, Jeremias não se calou. Ele permaneceu em Judá, protegido pelos próprios babilônios, que reconheceram seu caráter e integridade. Mesmo assim, foi levado à força para o Egito com um grupo de fugitivos, contra sua vontade. A Bíblia não nos revela claramente como terminou a vida de Jeremias. Há tradições que dizem que foi apedrejado até a morte no Egito por judeus rebeldes. Mas o que importa é que seu legado permaneceu. A missão de Jeremias era clara: ser porta-voz do Senhor não só para Judá, mas para todas as nações. Ele foi chamado profeta das nações, pois sua mensagem ultrapassava fronteiras e tempos. Embora falasse diretamente ao povo de Judá, suas palavras também tinham um alcance profético para o futuro, inclusive para os nossos dias. Isso nos mostra que o ministério de Jeremias não era apenas sobre advertência, mas também sobre redenção. Ele falava a um povo que já havia visto o reino do norte, Israel, ser levado cativo pela Assíria em 722 a.C., quase 100 anos antes de seu ministério. Ainda assim, Jeremias anunciava que o mesmo destino aguardava Judá caso não houvesse arrependimento. E assim aconteceu. Mas há algo extraordinário em sua mensagem. Jeremias não falava apenas de destruição. Ele também profetizou sobre a vinda do Messias, sobre uma nova aliança que seria escrita não em tábuas de pedra, mas no coração humano. Ele viu, pela fé, um tempo de restauração, onde Deus traria o seu povo de volta, curaria suas feridas e firmaria com eles um pacto eterno. Jeremias é, em muitos aspectos, uma ponte entre a antiga e a nova aliança. Ele denunciou a idolatria, a hipocrisia religiosa e a corrupção dos líderes, mas apontou para um futuro onde o relacionamento com Deus seria íntimo, verdadeiro e transformador. Seu ministério foi árduo, marcado por solidão, rejeição e sofrimento, mas sua fé permaneceu inabalável. Entre as muitas imagens poderosas que Jeremias usou para transmitir suas mensagens, uma das mais impactantes é a do oleiro e do barro. Nos capítulos 18 e 19 de seu livro, ele nos leva à casa do oleiro. Lá, Deus lhe mostra que assim como o oleiro tem poder sobre o barro, também o Senhor tem autoridade sobre as nações e sobre cada pessoa. Esse ensinamento é profundo. O barro não questiona o oleiro. Ele apenas se entrega. E mesmo quando a forma se quebra, o oleiro recomeça. Deus não nos joga fora quando falhamos. Ele nos refaz. Jeremias viu que Deus é paciente, amoroso e justo. Sua vontade é formar vasos de honra, mas para isso precisamos nos submeter às suas mãos. Vivemos dias em que muitos se sentem quebrados, sem forma, sem direção. Mas a mensagem de Jeremias continua viva, ainda há tempo. O oleiro continua trabalhando. Se você se sente fragilizado fisicamente, moralmente ou espiritualmente, lembre-se, Deus não desiste de barro nenhum. Pessoa feliz levantando as duas mãos, escreva nos comentários: refaz-me, Senhor, segundo a tua vontade. Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão, mas essa expressão, às vezes usada de forma pejorativa, revela na verdade algo precioso: ele sentia a dor de Deus. Ele não apenas transmitia as mensagens divinas, ele as carregava na alma. Seu coração se quebrava diante da injustiça, da idolatria, da indiferença espiritual de seu povo. Ele chorava porque sabia o que viria se o povo não se arrependesse. Suas lágrimas não eram fraqueza, mas prova de uma fé profundamente conectada com o coração de Deus. O próprio Jesus, séculos depois, seria descrito de maneira semelhante: um homem de dores, que conhece o sofrimento, Isaías 53:3. Em muitos aspectos, Jeremias prefigurava o Cristo, rejeitado, perseguido, incompreendido, mas fiel até o fim. Jeremias chorava porque amava. Porque via além das aparências. Ele enxergava o perigo do pecado e clamava por mudança, mesmo quando ninguém queria ouvir. Apesar de todo o sofrimento, Jeremias não desistiu. Ele chegou a dizer que preferia não mais falar em nome do Senhor, porque isso só lhe trazia afronta e dor. Mas a palavra ardia como fogo em seus ossos, Jeremias 20:9, e ele não conseguia se calar. Isso nos ensina algo profundo: quando somos chamados por Deus, não é uma tarefa que podemos simplesmente abandonar. O chamado de Deus se entranha na alma, e mesmo no silêncio, ele continua nos inquietando.
Muitos dos textos mais belos e esperançadores da Bíblia saíram dos lábios de Jeremias. Um deles é conhecido por quase todos: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. E isso foi escrito num contexto de exílio. Ou seja, mesmo no meio da dor, Deus já preparava a restauração. Outro ponto marcante de seu ministério foi o anúncio de uma nova aliança. Jeremias falou de um tempo em que a lei de Deus seria escrita no coração, e não mais em pedras ou livros. Ele anteviu o que Cristo concretizaria séculos depois, uma relação direta entre Deus e seu povo, baseada em graça, perdão e transformação interior. Ele também profetizou que haveria uma restauração após o exílio. Deus traria de volta o remanescente, curaria as feridas da alma da nação, restauraria a dignidade de um povo quebrado. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Que promessa linda! Mesmo com todos os erros, o amor de Deus não muda. Ele continua atraindo seus filhos para perto, com ternura e paciência. O sofrimento de Jeremias também foi físico. Ele foi espancado, preso, jogado numa cisterna de lama para morrer lentamente, por falar a verdade. Mas mesmo cercado de oposição, não negociou sua missão. Ele não amaciava a mensagem para agradar o povo ou os reis. Falava o que Deus mandava, ainda que isso lhe custasse tudo. Essa fidelidade radical nos ensina que obedecer a Deus nem sempre trará aplausos. Às vezes, trará lágrimas. Mas essas lágrimas não são em vão. Jeremias nos mostra que o servo fiel não é aquele que é sempre forte, mas aquele que, mesmo chorando, continua. Mesmo sozinho, permanece. Mesmo machucado, proclama a verdade com amor. Jeremias nos ensina também sobre o valor do silêncio e da escuta. Durante anos, ele clamou por arrependimento e quase ninguém lhe deu ouvidos. Mesmo assim, ele ouvia a Deus com atenção. Isso nos desafia a cultivar uma vida de comunhão verdadeira, onde não buscamos apenas falar com Deus, mas também aprender a ouvi-lo, mesmo quando as respostas parecem tardar. E por fim, o ministério de Jeremias aponta para a fidelidade de Deus. Embora tudo parecesse perdido, a cidade em ruínas, o povo em exílio, o templo destruído, Deus continuava presente. Ele era o mesmo. E sua promessa permanecia: restaurar, curar, renovar. Pessoa feliz levantando as duas mãos comente: mesmo chorando, eu continuo. Deus é fiel. A vida e o ministério do profeta Jeremias nos deixam lições eternas. Ele foi chamado por Deus antes mesmo de nascer, enfrentou perseguições, chorou pelo povo, mas nunca desistiu de sua missão. Sua dor não o paralisou, o fortaleceu. Sua fidelidade, mesmo em meio ao caos, nos mostra que seguir a Deus não significa ter uma vida fácil, mas sim uma vida com propósito. Jeremias foi um instrumento nas mãos do oleiro. Permitiu-se ser moldado, quebrado, refeito, tudo para que a vontade de Deus fosse cumprida. E assim também somos nós, vasos frágeis nas mãos do Criador, mas com grande valor quando nos entregamos completamente a Ele. Que essa jornada pela história de Jeremias desperte em você o desejo de permanecer firme, mesmo nas lutas. Que você entenda que Deus continua falando, moldando e restaurando. E que, assim como o profeta, você possa viver com coragem, sensibilidade e fé. Faísca, se esta mensagem tocou o seu coração, escreva nos comentários. Senhor, eis-me aqui. Molda-me segundo a tua vontade, pessoa com as mãos postas.